Olá, boa tarde. Agradeço muito o espaço para falar aqui. É uma honra muito grande poder falar num evento como esse, que é uma responsabilidade também muito grande. E esse é um momento acredito, né, de muito delicado, de muita dor, né, pelo que a gente tem acompanhado nas últimas semanas na imprensa, essa escalada da violência no território Yanomami, graças às invasões de garimpeiros e apoios, inclusive até diretos ou indiretos institucionais, né, para que essas invasões aconteçam. Então é um momento doloroso, um momento extremamente delicado, e eu vou tentar falar com muita tranquilidade aqui também, né, a respeito do passado que envolve, né, a questão do território Yanomami. Mas antes eu gostaria aqui de explicar, né, como que eu me implico nesse momento aqui, né? Eu tenho graduação em História e tenho mestrado em Relações Internacionais e estou fazendo meu doutorado agora em História mais uma vez. E quando eu fiz o meu mestrado, uma série de conversas e leituras e caminhos que a gente vai tomando conforme a gente vai pensando e elaborando coisas que nós podemos estudar e tal, eu encontrei esse tema muito interessante que foi a presença internacional, a presença global, né, de movimentos indígenas para poder lutar, né, pela garantia, estabelecimento e aprofundamento de direitos indígenas, não só, né, no que a gente vai chamar de nível nacional ou nível doméstico, mas também no nível internacional. Afinal de contas, tem instituições internacionais que se entendem como preservadoras de direitos humanos. Então, ali, essas instituições como a ONU, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, elas se tornaram arenas muito importantes e relevantes para essa luta nesse nível internacional. E mais do que isso, né, eu percebi que elas também se tornaram arenas de encontro de diversos povos, né, que não só povos brasileiros, mas americanos e africanos e asiáticos do mundo inteiro, né, podendo se encontrar, se conectar e conversar a respeito dessas questões todas. E aí eu vi que uma das lutas, né, brasileiras, dos indígenas brasileiros no âmbito internacional era justamente uma luta contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, e aí todas as matizes de objetivos que a gente poderia encontrar ali, que desde que Belo Monte não fosse construída, até a negociação de que se ela fosse construída, que houvesse reparação, que houvesse indenização e coisas nesse sentido. Então eu acabei me debruçando sobre isso. Essa parte internacional, eu vou até chamar, na verdade, de transnacional, de encontros, contatos, né, trocas de informação e articulações políticas para além do território nacional, ou seja, transnacional, esse entendimento vai influenciar muito do que eu estou pesquisando e do que eu vou falar aqui para vocês. Durante o mestrado, quando eu estava me debruçando sobre isso, eu percebi, obviamente, né, como historiador, a formação de historiador, eu percebi que essa luta é, em torno da usina hidrelétrica de Belo Monte, ela não tinha nascido ali no começo dos anos 2000, ela, na verdade, tinha um passado, né? E esse passado estava justamente em uma série de projetos de infraestrutura que o governo militar quis implantar no Brasil, né? Alguns projetos, de fato, foram implantados e construídos, outros não. E no caso da hidrelétrica de Belo Monte, né, o governo militar estava disposto a construir, na verdade, 7 hidrelétricas ao longo do rio Xingu, e houve toda uma movimentação, inclusive de articulações indígenas, de organizações indígenas, para que isso não acontecesse, e realmente não aconteceu. É muito interessante. Então eu observei e falei, puxa, tem um passado aí, né? Tem algo para trás. E aí é onde eu estou agora, no doutorado, que é justamente a pesquisa, não nas relações internacionais, mas na história de como que ocorreu a luta política, né, por direitos indígenas, né, por organizações indígenas durante a ditadura militar. É um tipo de oposição muito relevante, né, da gente poder resgatar a memória e poder refletir sobre ela. Então, nesse sentido, eu acabo me encaixando aqui nessas pesquisas todas que a gente tem apresentado, e o que eu expliquei para vocês também vai balizar bastante a maneira como eu tenho lido os documentos
né, que nós temos trazido à tona. E tem uma questão também relevante, que é, já que falando especificamente da terra indígena Yanomami, né, neste ano de 2022, né, a gente comemora 30 anos da homologação da terra indígena, né? Ela foi homologada num decreto do dia 26 de maio de 1992, né? E, bom, todas as vezes que a gente tem essas datas assim, a gente percebe que é muito importante, né, a gente resgatar o que aconteceu na época, e avaliar o que deu certo, o que deu errado, o que pode mudar, o que não pode mudar. Mas é curioso também porque isso coloca a gente numa perspectiva de choque, né, do presente com, quer dizer, não choque, né? Na verdade, a gente fica um pouco triste, né, porque não tem uma diferença entre presente e passado nesse sentido das ameaças, né, aos Yanomami e a terra indígena Yanomami, né, porque a ameaça é basicamente a mesma força, né, a mesma prática, a mesma intenção. Eu arriscaria dizer até que por meio de alguns documentos, a gente pode encontrar, inclusive, os mesmos indivíduos que estavam lá em 1980, eles também tomam parte direta ou indiretamente do que tem ocorrido agora, né? 40, 30 anos depois, agora em 2022. Mas, vamos lá. Por que resgatar, né, e refletir a respeito disso? Porque, mais uma outra baliza aqui, né, para reflexão que eu quero colocar para nós, é que a memória do passado indígena, história indígena e tudo mais, ela parece que, às vezes eu fico pensando um pouco, eu penso que parece que ela está entre dois grandes perigos, né? Um é um perigo de uma profusão assim descontrolada de que a gente, né, as redes sociais falam muito assim de narrativas, né? E essa profusão descontrolada de narrativas, elas vão tender, né, a cair uma série de preconceitos, mas a gente tem assim quase como se fosse um excesso de informação de má qualidade, de boa qualidade que seja, mas é um excesso. E esse excesso, muitas vezes, esse de má qualidade, justamente porque ele vai ser marcado por racismos, por preconceitos e tudo mais. Por outro lado, a gente tem um outro risco, que é o risco do esquecimento, né, de documentos que são deliberadamente apagados, né, ou de memórias de pessoas que estavam vivas na época da homologação, ou antes, ou né, que seja que, enfim, vão ficando para trás, não são registradas, não se conversa a esse respeito. Então parece que tem esses dois grandes perigos. Então, resgatar os documentos, organizar os documentos e refletir sobre eles dá uma salvaguarda, né, entre esses dois grandes abismos, uma profusão descontrolada, né, de informações equivocadas, racistas, preconceituosas ou o esquecimento, né? Isso também é uma outra baliza que eu acho muito relevante, né? E como a Ana apontou, né, o trabalho com a memória, a reflexão da memória, com vistas a essa questão do presente, né, ela, é claro, né, a gente espera que ela gere impactos políticos, né? O Marcelo Zelic fala muito bem a respeito disso, né? Esses impactos jurídicos, impactos políticos que a gente pode gerar a partir aqui dos nossos estudos, a partir das nossas reflexões, né? Ou seja, tem esse peso. O, essa pesquisa que eu tenho trabalhado especificamente, ela começa também com o levantamento de documentos, graças ao próprio Marcelo e a um colega nosso também, chamado Alexandre, que foram eles as principais pessoas que foram resgatando documentos relativos ao processo que foi aberto na Corte Interamericana de Direitos Humanos para que se fizesse uma pressão no Brasil, no Estado brasileiro, para a demarcação da terra indígena Yanomami. O Marcelo, portanto, e o Alexandre fizeram um levantamento de 40 ou 50 documentos, então era coisa dessa, que eu fui lendo e entendendo alguns padrões ali nesses documentos. Por outro lado, eu fiz um outro tipo de levantamento também, que aí já não eram fontes documentais, né, que eram institucionais, produzidas pelo próprio Estado brasileiro, ou pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu fui indo atrás de documentação que foi produzida pela imprensa na época, pelos jornais e pelas revistas, né? Então eu entro ali na hemeroteca, e a partir da hemeroteca eu seleciono as datas e seleciono algumas palavras-chave, né, para poder criar duas linhas que sejam paralelas e duas linhas temporais. Uma é o que o Estado brasileiro está fazendo e está falando, né, de uma maneira institucional, e a outra linha é o que a imprensa vai me mostrando dos fatos que vão acontecendo,
Quais são os fatos, quem são as pessoas, os nomes que vão aparecendo, porque a gente encontra fatos desde sendo registrados ali desde invasões até fatos que têm a ver com debates que vão acontecer no parlamento brasileiro, por exemplo, e coisas assim. E a partir dessas duas linhas paralelas, eu já posso começar a entender uma espécie de dissonância entre o Estado brasileiro, o que ele está pensando, o que ele está se preocupando ali, no que trata da demarcação da terra indígena Yanomami, e o que está acontecendo ali no solo, né, no chão ali, que está pegando fogo, né, com todas essas invasões que estão acontecendo ali nos anos 80, começam desde os anos 70, na verdade. E é muito curioso, porque a partir dessas duas linhas do tempo, a gente pode perceber uma dissonância muito grande, né, que é uma letargia enorme do Estado brasileiro em solucionar essas questões. Mas só encontrar essa letargia do Estado, essa preguiça do Estado, não é suficiente, né? Então a gente precisa se aprofundar um pouco mais nos documentos que são produzidos pelo Estado, Ministério do Interior, FUNAI, até Ministério das Relações Exteriores, porque como tem a ver com a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, tem diplomatas que se envolvem, tem que pensar nisso, tem que falar sobre isso, tem que defender o Brasil numa corte, tem que defender o Brasil na ONU, coisa nesse sentido, tá? E aí, para além dessa letargia, ultrapassando, né, o Estado só é muito preguiçoso e tal, a gente começa, né, nos documentos a entender, pelo menos, o que eu vou colocar aqui como duas características, tá, do Estado, né? Essa procrastinação, que significa assim, uma procrastinação deliberada do Estado, das autoridades brasileiras em agir e em responder, e essa procrastinação é muito interessante porque dá para ver isso. A gente tem remessas né, de missivas, de cartas, de documentos que saem da Corte Interamericana e chegam até o Brasil falando: olha, nós gostaríamos de fazer uma visita para ver a situação dos direitos humanos na terra, né, no que vai ser ainda a futura terra indígena Yanomami. E aí o Estado brasileiro simplesmente não responde. E aí o Brasil recebe uma outra missiva, e o Brasil não responde mais uma vez. Aí tem uma terceira vez que o Brasil não responde. Aí quando chega uma quarta, né, um quarto pedido de visita, o Brasil responde dizendo que tem um erro de forma, então, portanto, ele não pode responder a isso. Então, a gente começa a ver que há uma decisão deliberada, tá? Deliberada de não abertura do que está acontecendo no território brasileiro para esses organismos internacionais que visam defender direitos indígenas, né? A segunda parte, que eu também acho muito curioso, que a gente pode começar a encontrar dessa postura do Estado brasileiro, é que o Estado brasileiro é altamente cínico. E ele é cínico porque ele vai sempre recorrer a um argumento de que, na verdade, o Brasil não tem mais nada a fazer em relação a isso. Então, o Brasil vai dizer o seguinte, né? Ah, olha só, nós já temos essas leis aqui que protegem os indígenas, já temos essas leis que protegem os territórios indígenas, então, portanto, eu não preciso nem sequer demarcar a terra indígena no nome. Ah, mas a gente tem essas leis aqui que estão proibindo esse tipo de garimpo, eu já fiz a minha parte. Então, se há conflitos, se há mortes nessas regiões, nesses territórios, a culpa não é do Estado brasileiro, a culpa é dos próprios indígenas. Ou talvez ela ainda seja, às vezes, né, a culpa vai ser dos garimpeiros que estão invadindo, mas aí quem é que vai controlar? Não tem como controlar, é no coração da Amazônia, a gente não consegue chegar lá. Então é muito interessante porque ao mesmo tempo, né, que o Estado brasileiro tem essa procrastinação deliberada, ele tem esse cinismo também. Ele fala: oh, eu já fiz a minha parte, né, como se diz lá nessa referência bíblica, né, já lavei as minhas mãos. E aí é um ponto que fica muito gritante quando a gente percebe esse entendimento do Brasil, e quando a gente contrasta ele com essa segunda linha que eu mencionei para vocês, né, que eu fui levantando com as notícias, né, de jornais e revistas da época. A gente vê que tem algum né, que realmente a inação do Estado brasileiro permite, né, uma inação deliberada, a gente consegue encontrar que ela é deliberada, né, ela permite mortes e mais mortes, né? E é muito curioso, porque essa estrutura dupla que eu estou falando aqui, a gente consegue encontrar antes da homologação do estado, da terra indígena, e a gente consegue encontrar depois da homologação da terra indígena, porque parece que o Estado brasileiro, uma vez que homologa a terra indígena, fala: pronto, é isso que vocês queriam, então tá aqui, homologamos, então tá tudo bem. Tanto é que isso vai levar, assim, mais de décadas para, né, ser feita a desintrusão, né, ou a extrusão
de garimpeiros e até de fazendeiros no território, né? Levam-se quase 20 anos. Desculpa, chegou um comentário aqui, Aline Corrêa, muito importante os debates realizados no dia de hoje, parabéns aos organizadores pela iniciativa. Eu acho que, já que eu estou com a palavra, eu vou agradecer a Aline em nome de todo mundo. Obrigado, Aline. Então, o que se passa? A partir desses documentos e desses entendimentos do Estado, acho que a gente pode começar a fazer algumas perguntas, né? Que tudo bem, o que a gente faz agora, né, politicamente? Será que vale a pena, então, portanto, organizações que vão lutar em arenas internacionais pelos direitos? Como é que e qual que seria a melhor maneira de fazer isso, né? Eu não tenho essa resposta agora, né? Isso aí, enfim, haja documento, haja pensamento, haja gente conversando a esse respeito, vontades ou não de fazer isso, tal, né? A única coisa que eu colocaria aqui para finalizar a minha fala é que sim, né? Quanto mais arenas forem ocupadas, né, em nome da defesa dos direitos indígenas, tanto melhor, né? Sejam elas locais, sejam elas nacionais, sejam elas regionais, sejam elas globais, né? Quanto mais, melhor. Porque quer queira, quer não, a gente começa a encontrar também uma espécie de constrangimento do Estado brasileiro quando ele começa a ser pressionado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando ele é pressionado, de repente, por uma diplomacia francesa, por uma diplomacia norueguesa, o Estado brasileiro vai se sentindo constrangido. E esse constrangimento, bom, ele pode ser útil politicamente, né, para quem for aprendendo a utilizar isso a seu favor. Acredito que meu tempo vai terminando aqui. Fico aberto depois aí, né? Acredito que vai ter um espaço para conversa, então fico à disposição. E mais uma vez agradeço a todo mundo por fazer esse super encontro legal. Muito obrigado, gente. Obrigado, Aninha.